Em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria imensa, né? Mais uma vez, pelo privilégio que Deus nos concede. E nós, mais uma vez, estarmos, que nem foi orado logo no início aqui, finalzinho de um dia, podendo estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu santo e excelso nome, né? Meus irmãos, como já falamos, como já cantamos, como já adoramos ao Senhor, e eu entendi o que o diácono Gustavo quis dizer, né? Com, não coincidência, mas com jesuicidência, né? O repertório que o Gustavo trouxe hoje aqui para nós foi uma bênção, né? Hinos de louvores e hinos de gratidão e adoração. E nessa noite também eu gostaria de meditar com você numa canção. A nossa Bíblia é composta por 66 livros. E um desses livros é um livro de canções. São canções que foram feitas por compositores e ao longo do tempo o povo de Israel louvava e cantava essas canções em meio às tristezas, em meio às alegrias, em meio às guerras. E eu gostaria de levar você hoje a meditar comigo no Salmo 116, um salmo de ação de graça, um salmo de gratidão, um salmo de um coração agradecido. Salmo 116, do versículo 1 até o versículo 19. A palavra do Senhor nos diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que eu disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Vamos levar nossas mentes a Deus mais uma vez e vamos orarmos a Ele. Deus santo e amado, Pai querido, maravilhoso, Deus de misericórdia, nós viemos diante de Ti mais uma vez, Senhor, aqui prontos para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Ó Senhor, conduz os nossos corações, as nossas mentes, de forma que nós possamos, ó Deus, ouvir essa palavra, meditar nela, Senhor, e aplicá-la nos nossos corações. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar através dessa palavra e alimentar a Tua igreja, o Teu rebanho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, como nós já dissemos, os salmos são composições feitas por diversos homens de Deus, inspiradas por homens de Deus. São 150 salmos, 150 composições nesse livro, que nos leva a uma infinidade de meditação, como este de agradecimento, outros de lamento, outros de pedido de socorro, e assim vai. Desses 150 salmos,
73 foram escritos pelo rei Davi, sendo 12 por Asaf, um por Moisés, outro por Eta, 2 por Salomão, e 51 deles são salmos anônimos, né, que os estudiosos dizem que ainda desses 51, 2 deles aí foi o rei Davi que escreveu. Nesse salmo que nós vamos meditar hoje, alguns estudiosos dizem que esse salmo, e eles acreditam, porque o salmo em si, ele não traz aí quem é o compositor, mas eles acreditam que foi o rei Ezequias que o escreveu, pois quando o Senhor disse a ele ali, né, que ele se arrumasse, porque estava perto a dormir, colocasse a casa em ordem, né? Então ele foi acometido de uma doença terrível, e ali ele se sentiu com os laços da morte arrodeando, e ele teria escrito esses salmos. Outros acreditam que foi o rei Davi. Mas o que esse salmo nos mostra, independente de quem foi que escreveu, é que ele é um salmo de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito na vida desse compositor, desse salmista. Se nós fôssemos fazer uma divisão aqui nesse salmo, nós poderíamos dizer que do versículo 1 até o versículo 9, nós podemos ver aí reconhecimentos e agradecimentos. Já do versículo 10 até o versículo 19, não só reconhecimentos e agradecimentos, mas também uma decisão devota do salmista em relação àquilo que foi feito na sua vida. E o quanto isso é importante para nós hoje, Igreja do Senhor, povo do Senhor. Sempre foi, sempre é e sempre será. Um quebrantado coração, né? Tem até uma canção que diz isso, move o coração de Deus, toca o coração de Deus, né? E esse salmo, ao cantarmos ele, nós podemos observar algumas coisas. E eu queria aqui hoje, juntamente com você, destacar apenas 4 delas, que existem muitas outras coisas que podem ser vistas nessa escritura, nesse salmo, mas eu queria destacar apenas 4 delas, e a primeira é que esse salmo relata aqui um homem em grande aflição e perigo. Um homem que está totalmente atormentado, passando por situações que sequer ele pode pensar como resolver. Na nossa vida, muitas vezes, nós temos situações que nós enfrentamos e que com um pouco de tempo, de sacrifício nosso, a gente consegue solucionar. E às vezes até com a ajuda de alguns amigos. Mas há situações, muitas vezes, na vida de um homem, que só Jesus Cristo pode fazer alguma coisa. E essa era a situação que esse compositor se encontrava quando escreveu essa música. Alguém já escreveu que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em momentos de aflição. E é a mais pura verdade. Esse homem estava aqui escrevendo agora essa composição e seu coração estava verdadeiramente amargurado. Se não, veja aí o que é que diz o versículo 3 desse salmo. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Não era qualquer problema, não era algo fácil de resolver, não era algo que você pudesse ligar para um parente e ele disse, olha, aguenta um minutinho, eu estou longe aqui, mas eu vou pegar um ônibus e logo, logo eu vou estar aí com você. A gente vai vencer isso junto. Era coisa muito maior que isso. Ele diz aqui que os laços de morte o cercaram. Armadilhas de morte o rodeavam. Talvez ele estivesse sendo perseguido por inimigos, talvez uma doença muito grave o tivesse atingido, e isso ameaçava a sua vida. Mas não só isso, ele disse que angústias do inferno haviam se apoderado dele. Meus queridos, estar angustiado, estar preocupado, estar atormentado, desgasta você, leva você a uma situação em que muitas vezes você fica um pouco preocupado. Mas existem algumas dores, alguns tormentos, que elas vão na alma. E não há psiquiatra, não há psicólogo, não há remédio,
não há tranquilizante que possa resolver. Só Jesus Cristo agindo que pode dar alívio imediato. E é exatamente o que ele diz aqui: angústias do inferno se apoderaram de mim. Dá para você imaginar isso? Não é uma angústiazinha qualquer. O homem compara com a situação pior que pode existir para uma alma, pior que pode existir para uma pessoa, que é o Seol, o inferno. Não há nada mais terrível do que isso. Ele diz que a angústia do inferno estavam atormentando ele, e se apoderaram dele, e foi tão forte que aquele homem não podia mais ficar em pé. Ele diz que caí em tribulação e tristeza. Muitas e muitas vezes nossas vidas nós caminhamos assim. Nós achamos que estamos fortes, nós achamos que estamos bem, as coisas estão se dirigindo tudo da melhor forma possível, e de repente, como se um vendaval inesperado viesse, passasse, sai arrastando tudo, derrubando tudo, destruindo as esperanças, destruindo as visões, destruindo os planos, destruindo tudo aquilo que você aguardava, tudo aquilo que você almejava. E na maioria das vezes, o vento apaga até o caminho para onde você estava seguindo. E é exatamente o que ele diz aqui: caí em tribulação, em tristeza. No versículo 10 e 11, ele ainda diz que eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Aquele homem não era que ele não cria em Deus, não era que ele não tinha fé em Deus, mas o que ele está querendo dizer aqui é que, Senhor, além de eu ter a minha fé, apesar de eu ter minha fé, eu enfraqueci e disse, estou aflito. Algumas vezes a gente, apesar de ter algumas horas, alguns anos, de andarmos com Deus, de estarmos na presença de Deus, de conhecermos sua palavra, mas chegam alguns momentos que nós nos sentimos assim. A fé enfraquece, a perturbação vem, e você se encontra encurralado e acaba em aflição. No versículo 11 ele diz que na perturbação dele, ele chegou até a dizer que todo homem é mentiroso. Ele não tinha mais em quem recorrer. Ele não tinha mais em quem acreditar. Todos quanto ele havia procurado, viravam as costas. E aí você pode muitas vezes olhar assim e dizer assim, onde estão os meus amigos? Onde estão aqueles que nos momentos bons nós repartimos festas, cantamos juntos, tiramos fotos, fizemos postagem nas redes sociais? Onde eles estão? Eu preciso deles. E eles não vão estar perto de você. E aí, num momento como esse, é capaz de você fazer feito salmista. Quer saber de uma coisa? Todo homem é mentiroso. Não existe amigo mesmo. E verdadeiramente amigo, só Jesus Cristo. Esse sim é o nosso amigo. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse salmo é um homem aflito, é um homem amargurado, é um homem em que a sua alma está angustiada. Uma dor de cabeça, uma conta para pagar, é uma coisa. Agora, quando a dor afeta a alma, aí fica difícil resolver. Só Jesus Cristo para fazer isso. A segunda coisa que nós podemos observar, então, é que este homem aflito, ele vai e ele faz um pedido. Você já percebeu uma criança, o que é que ela faz quando ela está com medo, quando ela está aflita, quando ela não sabe resolver alguma coisa? O que é que ela faz? Ela corre para os braços da mãe, do pai, e vai buscar ajuda, não é isso? Foi exatamente o que o salmista fez. Ele correu para os braços do pai, ele correu para Deus. Eu lembro que, ainda menino, com idade de 5 a 6 anos, nós viemos da capital de São Paulo para morar no interior de Pernambuco, e nós íamos juntamente com nossos pais e nossos avós trabalhar na roça. E de vez em quando, né, a gente não trabalhava, mas atrapalhava, né? E de vez em quando um jogava uma pedrinha no outro, coisa besta, né? Arrancava assim um pedaço, mas coisa boba. E aí a mãe partia para cima, né? Espera aí que eu vou lhe pegar.
e eu corria para os pés do meu avô, né? Me agarrava nos pés dele e dizia, avô, ela quer me bater. E ali mesmo ela parava, voltava, porque ela respeitava ele, né? Sempre existe alguém, quando a gente está em momento de aflições, quando a gente está em apuros, em quem a gente recorre. Mas este homem, este salmista, este compositor, não tinha mais amigos. Talvez você se encontre assim, mas ele recorreu à pessoa certa e ele fez um pedido. Ele foi aos pés do Senhor. E aí ele diz lá no versículo 4, então, ou seja, apesar disso, o que eu fiz foi o seguinte, eu invoquei o nome do Senhor. Ele não chamou o Senhor, ele não pediu ao Senhor, ele não disse, meu Deus, ele invocou, ou seja, ele insistiu, ele gritou, ele foi aos pés de Jesus, ele clamou a Jesus. Mas veja que interessante, veja qual foi a oração dele. Ele não disse assim, Senhor, eu estou perturbado, eu não tenho mais amigos, ninguém quer mais ter comigo, então destrói tudinho, me faz outros amigos, não. A oração dele foi a seguinte, ó Senhor, livra a minha alma. A angústia daquele homem não era com coisas supérfluas, não era com coisas materiais, a angústia daquele homem era bem maior, a angústia daquele homem atormentava o seu íntimo, a sua alma. E ele faz um pedido, e o seu pedido é, ó Senhor, livra a minha alma. E através desse pedido, ele tem uma experiência enorme com Deus. E veja aí no versículo 1 e 2. Versículo 1 ele diz assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. A primeira experiência que ele teve aqui, ao invocar o nome do Senhor, é que o Senhor ouve. Ele tinha um Deus que ouvia, não era de barro, não falava, deixava de falar, nem ouvia, não. Era um Deus que ouvia as súplicas dele. E em segundo lugar, no versículo 2, ele diz que, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse Deus não apenas ouve, mas é um Deus que, além de ouvir, ele se importa com o que você está dizendo. Já procurou alguém para conversar sobre alguma coisa, para desabafar com alguém, e essa pessoa muitas vezes pode dizer assim, não, pode falar, eu sou todo ouvido, né? E você começa no primeiro momento, 1h30 depois, a pessoa pode estar até pegando no sono e você falando sozinho, não é verdade? Você pode pagar um divã, um psicólogo, e talvez quando você esteja no ápice da sua confusão, no ápice do seu problema, conversando com ele e falando com ele, ele olha para você e diz, olha, infelizmente a consulta só é 1 hora, o senhor conta o resto quando o senhor voltar no próximo mês, porque eu vou ter que atender outro cliente. Mas o Deus que o salmista recorreu, ele não só ouve, mas ele se inclinou para o pedido daquele homem. Ele deu ouvidos, ele prestou atenção. Mas ele descobre uma coisa mais maravilhosa do que isso. Ele apenas não ouve, mas ele é um Deus que liberta. Veja o versículo 8, o que é que diz? Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Qual foi a oração no versículo 4? Ó Senhor, livra a minha alma. E aí lá no versículo 8, ele diz que tu livrastes da morte a minha alma. O Senhor atendeu a sua oração. É um Deus que ouve, é um Deus que se preocupa e é um Deus que atende. É um Deus que dá resposta. Mas porque ele pediu de forma sábia, porque ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas o que ele pediu foi, Senhor, livra-me a minha alma. Então, como ele pediu o melhor, as outras consequências vêm. E o Senhor não só livrou a sua alma, mas também os seus olhos da queda. E os seus pés também. Deus, quando dá a bênção, dá por completo. Não dá pela metade. Ele dá por completo. É necessário que nós precisamos crer nesse Deus mediador, nesse Deus que verdadeiramente conforta, nesse Deus que nos momentos de aflições, cumpre o que diz com a sua palavra, que nenhum dos dias nos deixaria só, mas que estaria conosco até ele voltar. Mas teve uma coisa aqui mais interessante,
E aqui a gente entra na segunda parte da divisão desse salmo, é exatamente um pedido, ou seja, não um pedido, mas agora uma pergunta que ele faz, e ele faz para si mesmo. Ele havia tido uma experiência com Deus. Ele havia estado num momento muito aflito. E ele invocou a Deus. E ele experimentou o que é invocar a Deus. Ele experimentou o que é procurar a Deus. E toda pessoa que procura a Deus, independente do momento de aflição, de alegria, da forma como ele veio, mas todo aquele que tem um encontro com Deus, tem uma experiência diferente de vida. E nunca mais é o mesmo. Aquele homem agora era um homem de coração grato, um homem de coração agradecido. E aí ele faz uma pergunta para si mesmo. A preocupação dele agora não era mais com sua alma aflita. A preocupação dele agora não era com as coisas que estavam acontecendo. A preocupação dele agora era como ele iria agradecer a Deus. E aí lá no versículo 12, ele faz a seguinte pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Certamente ele deve ter olhado para ele mesmo e disse assim: tudo que eu fizer ainda é pouco pelo que ele fez comigo. Por mais que eu me esforce, ainda é pouco por que ele fez comigo. Essa é uma pergunta que eu e você, nós precisamos todos os dias meditar nela. Se nós formos olharmos para o nosso passado, se nós olharmos para o nosso presente, nós podemos ver o que é que Deus tem feito por nós. E será que nós temos nos preocupado em ter um coração grato a Deus e perguntarmos a nós mesmos assim: o que é que eu vou dar ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito comigo? Mas essa foi a preocupação daquele salmista. E aí, nesta pergunta dele, ele mesmo responde que nem ele começa esse salmo, essa composição, e se ele fosse fazer essa composição de uma forma sequenciada, provavelmente ele começaria contando a sua lamentação, depois a sua gratidão, depois a sua experiência, mas ele já começa de início, o coração dele está tão agradecido que ele começa de início essa composição dizendo assim: amo ao Senhor. Será que estava alegre o coração desse homem? Será que estava grato? Com certeza, né? Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Mas não só isso, ele diz que continuará a recorrer, né, a esse Deus, lá no versículo 2, ele diz assim: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele não ia mais orar a Deus só naquele momento. Foi aquela oração e acabou-se. Enquanto ele tivesse vida, ele estaria na presença de Deus, o invocando e bendizendo o seu nome. No versículo 13, ele toma uma outra decisão. Ele sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar o cálice da salvação e vou invocar o nome do Senhor. No 17, ele diz assim: oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Sacrifícios. Sacrifício significa coisa que não é fácil de fazer. Mas é uma coisa que precisa de dedicação. É uma coisa que você faz de coração. E aí, agora mediante a essa experiência que ele havia passado, aí a conversa muda. Aí ele agora não faz mais uma pergunta para ele mesmo. Ele agora vai conversar, sabe com quem? Com a alma dele, que estava aflita. E aí lá no versículo 7, aí ele volta e diz assim para a alma dele: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele agora estava com o coração tranquilo, não mais atribulado, mas um coração descansado. Um coração agora que havia paz, havia tranquilidade. Irmãos, não há paz melhor do que paz com Deus. Não há felicidade melhor do que essa. Nenhuma aflição, nenhuma dor pode nos tirar isso. E aquele homem agora tinha, de novo, paz com Deus. E aí, lá no versículo 9, ele diz que andaria na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele estava dizendo que ia andar na presença do Senhor. Mas veja só que ele diz uma coisa interessante: eu não vou esperar chegar no céu
para eu andar na presença do Senhor. Eu vou andar na presença do Senhor aqui, nesta terra, na terra dos viventes. Enquanto eu viver, eu vou andar na presença do Senhor. Sabe o que é andar na presença do Senhor? É cumprir a sua lei, é obedecer os seus mandamentos, é procurar fazer os seus preceitos, é agradar ao Senhor. E ele disse, eu farei isso, mas aqui, na presença, na terra dos viventes. Não vou esperar chegar no céu. O que o Senhor fez por mim é motivo para eu andar na presença dEle e ser grato a Ele aqui, desde agora, desde já. E aí ele diz, de que forma eu vou fazer isso? No versículo 13 e 15, ele nos dá esse exemplo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ou seja, eu vou cumprir os meus votos na presença de todos, para que todos vejam o que foi que Deus fez por mim. Será que Deus tem feito algo por nós? E nós temos falado isso para as pessoas? Nós temos contado essa experiência gloriosa que nós temos tido com Deus, as bênçãos que Ele tem nos derramado? Ou muitas vezes, quando as coisas acontecem, a gente diz assim, foi sorte. Né? Nós precisamos ser gratos ao Senhor, na presença de todo o povo. Do 17 ao 19 também ele diz assim, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Ele disse, olha, além de ser na terra dos viventes, eu vou cumprir aqui nessa cidade, essa cidade que não quer ouvir o nome de Jesus Cristo, essa cidade que não valoriza esse Deus, essa cidade que Ele está aqui, que Ele tem velado por ela, que Ele tem pregado, que Ele tem ensinado, e ela não tem dado o devido valor. É nesta cidade que eu vou cumprir os meus votos, é nessa cidade, na terra dos viventes, que eu serei agradecido a Deus, para que todos vejam que há um Deus que ouve, e não só ouve, mas que atende às nossas orações, e todos saibam que este é o único Deus. É aqui que eu vou ser agradecido ao Senhor. Essas aspirações, meus irmãos, é uma aspiração de uma alma, conforme que evidencia muita alegria, muita gratidão ao Senhor. E nós cantamos vários hinos hoje, que nem o diácono Gustavo muito bem colocou, né, coincidência, hinos de gratidão, que nem esse primeiro que nós cantamos, né, de Asaf Borba, já fazia mais ou menos uns 30 anos que eu não cantava esse hino, né? Que maravilha poder de novo. Nós precisamos ter esse coração grato. E as aplicações desse texto que eu deixo para nós nessa noite são aplicações simples, mas que podem fazer a maior diferença na minha e na sua vida. Um coração grato ao Senhor é o que Ele espera de mim e de você. Ele não espera sacrifício de tolo, Ele não espera esforço humano, Ele só espera que nós sejamos gratos por aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele fará. E o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para a gente meditar é, quais são as suas aflições? O que é que tem te afligido? O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem angustiado a tua alma? Pensa aí. Responde para você mesmo. O que é que tem tirado tuas noites de sonos? O que é que tem te perturbado? É algo que esse Deus não pode ver, ouvir e responder? Em segundo lugar, a quem você tem clamado? Ao pai? À mãe? Ao psicólogo? Ao governante? Ao vizinho? Ao amigo mais próximo? Clame a Deus. Clame a Deus. Ele pode te ouvir e Ele pode te responder. Em segundo lugar, em terceiro lugar, aliás, há um Deus que te ouve e que te liberta. Deus não só atende às nossas orações, mas Ele nos liberta de todas as nossas angústias. E esse mundo, irmãos, é passageiro. Nós estamos apenas de passagem por aqui. Logo, logo, tudo isso será desfeito. E em último lugar, eu gostaria de encerrar
deixando para eu e você meditar. Como temos sido gratos a Deus. E eu gostaria de encerrar com essa pergunta. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém? Que o Senhor possa nos conceder a sua graça e possa nos encher de um coração grato na sua presença, para a sua glória e para a sua honra. Amém. Que o Senhor nos abençoe.